Olá, tudo bom? Hoje eu quero contar para vocês algo muito interessante. São coisas que passam desapercebidas nas nossas vidas e que se nós parássemos para pensar e vêssemos com outros tipos de olhos, então nós não cairíamos em algumas situações que nos deixam até com sentimentos de culpa ou até de impotência. Bom, meu nome é Adelson, eu tenho esse canal aqui para ajudar as pessoas a crescerem, falando sobre desenvolvimento pessoal e também quero, antes de tudo, dizer algo muito interessante a respeito desses vídeos que eu tenho gravado durante esses dias, que às vezes acontecem erros de português. É lógico, quando nós começamos a falar às vezes rápido demais, ou às vezes nós estamos tão focado em um tipo de assunto que às vezes nós não percebemos. A exemplo de misturar singular com plural, o correto seria dizer 2 mais 2 são 4 e não 2 mais 2 é 4. Então, são esse tipo de situações que vocês vão se deparar. Algumas pessoas notam, outras não, mas isso serve assim de exemplo para vocês que futuramente possam querer gravar vídeos, ou até mesmo em conversas com amigos, bate-papo. Às vezes nós nos deparamos com essas situações e nós temos que ter maturidade o suficiente para saber que errar é humano. Mas eu poderia simplesmente ter corrigido esses pequenos detalhes na edição, mas eu acabei deixando porque nós estamos em uma vida tão corrida que às vezes não há tempo para consertar certo tipo de coisas. E ainda tem outra, o perfeccionismo é algo que nós não devemos ter, querer fazer tudo perfeito. Nós devemos dar o melhor que nós podemos, e o melhor é o suficiente, foi o melhor que eu dei, embora saiu alguns erros. Bom, para não me alongar muito nessa explicação, eu queria entrar em detalhe logo com o conteúdo do vídeo. Ontem eu estava fazendo um passeio de bicicleta, como de costume. Eu a uso para me exercitar. E eu já tinha pedalado por vários quilômetros, e então eu resolvi parar em um lugar para descansar, para relaxar um pouco. Coloquei a bicicleta lá no canto, me sentei em um banco. E no banco ao lado tinha uma senhora. Ela aparentava ter mais ou menos seus 50, 60 anos. E então eu me sentei lá normalmente e eu estava com fone de ouvido ouvindo um livro, audiobook. E então essa senhora, ela falou algo para mim. Só que eu, como estava com fone ouvindo o som, eu não escutei. Então eu retirei os fones e perguntei a ela para que ela repetisse que eu não tinha escutado. E então ela me perguntou se eu tinha horas. Aí eu puxei o celular e então eu disse a hora para ela. E como ela estava com o uniforme de malhação, provavelmente ela estava fazendo caminhada. E então ela me disse, eu caminho aqui sempre, eu estou cuidando da minha saúde, porque eu passei a cuidar mais de mim. Aí ela começou a falar que tinha cuidado, aí eu já me lembrei de um vídeo que eu havia feito anteriormente, para que a pessoa se cuidasse mais. Eu achei aquilo interessante. E então nós começamos a conversar, e nesse meio termo da conversa, ela me falou que queria me contar algo.
que havia acontecido com ela. Aí eu falei, pode contar. E então ela disse que ela tinha uma residência no interior e outra aqui na capital. E então ela revezava. Ela ficava um período aqui e outro lá. E então, alguns meses atrás, ela foi passar uma temporada lá. E então, como de costume, como ela foi nascida lá, criada lá, ela tinha muito conhecimento, ela conhecia praticamente a vizinhança inteira. E então, ela foi em uma casa de um conhecido. Era uma família, o pai, a mãe e os 5 filhos. E por sinal, esse pai de família, ele estava acamado. A família já estava passando por necessidade. E então ela ficou comovida com aquilo e decidiu ajudar. E então ela saiu pela vizinhança para arrecadar alguns alimentos, para que os vizinhos fossem solidários e tal. E quando ela contava a situação dessa família, ela notou que algumas pessoas faziam uma expressão de surpresa. Só que até então ela achou isso normal. E aí ela fez esse percurso em várias casas. Só que teve uma pessoa contou a ela a real situação. Ela disse que aquele pai de família, ele trabalhava realmente, mas o dinheiro que ele ganhava, ele usava para fazer farra e consumir bebidas alcoólicas. E era aquele o motivo dele estar doente, acamado. E aí a pessoa aí comentou com ela que iria colaborar, que ia dar aquele alimento, mas por consideração a ela, porque a conhecia há muito tempo. Ela pegou o alimento e foi lá e deu. Bom, alguns dias depois, ela retornou à casa e esse pai já estava recuperado, devido à ajuda que ela ajudou a arrecadar. E então ela retornou para cá, para Salvador, passou uma temporada. E então, passando alguns meses, ela retornou para esse local. Chegando lá, ela soube da história toda que havia ocorrido novamente. Contaram para ela que esse pai de família, ele tinha voltado para trabalhar. Ele pediu uma moto emprestada a um amigo e foi para um bar. Chegando no bar, ele gastou o dinheiro todo, ficou alcoolizado, pegou a moto e retornou para casa. Só que no caminho a moto virou, porque ele não tinha condições nenhuma de estar pilotando. E então a moto caiu em cima dele, a parte da descarga que esquenta, caiu em cima da perna dele, ficou em cima, ele ficou preso. E por sorte, algumas pessoas que passavam pelo local ajudou a tirar a moto e socorrê-lo. Mas a queimadura foi grave e ele voltou a se acamar. E então ela foi até a casa e aí ela ficou comovida e aí ela decidiu fazer aquele mesmo percurso e pedir às pessoas. Mas algo falou na mente dela. E agora como é que eu vou falar, pedir ajuda para essa família, sendo que as pessoas sabem o porquê dessa situação, que ele foi o culpado? As pessoas não vão querer ajudar. E então, o que foi que ela fez? Ela pegou a ajuda dela própria, uma cesta básica, deu uma quantia em dinheiro e foi embora. Arrumou as coisas dela e retornou para cá, para Salvador. E aí, nessa história que ela estava me contando, ela disse que estava com o coração partido, sentido pelas crianças, pela mãe de família, não por ele, por saber da culpa. Aí ela disse que estava sem condições de estar podendo ajudar
família estava se sentindo assim um pouco sem jeito. Aí ela me perguntou o que era que eu faria naquela situação. E então eu disse: senhora, é o seguinte, o que ocorre é que a senhora está se sentindo angustiada. Esse pai de família, ele cometeu um erro. E Deus, quando as pessoas cometem erro, Deus coloca o dedo dele e coloca o castigo na vida da pessoa. E quando Deus fez isso pela primeira vez, então Deus, ele é uma pessoa muito ocupada. Então Deus tem os afazeres dele. E Deus impôs o castigo para ele. Então você, sem saber de nada da situação, foi lá e ajudou. E essa pessoa começou a ficar feliz, oh, graças a Deus e tal, aquela coisa toda. Então Deus, quando lembrou-se dessa situação, foi lá para ver como era que ele estava se saindo com aquele castigo que Deus havia dado. Então Deus viu que não tinha surtido efeito, então Deus procurou saber o que foi que aconteceu. E Deus, ele baixou as câmeras, ele retornou e ele viu você lá ajudando. Então você se intrometeu em uma coisa que você não tinha nada a ver. E essa angústia que você está sentindo agora, foi Deus que colocou em seu coração. Quer dizer, Deus tocou o dedo no seu coração, tocou o dedo em você, colocou esse castigo em você, para que você pudesse aprender a não se meter no que ele havia feito. Aí ela me disse: mas beleza, aí eu vou ficar com isso até quando? Eu falei com ela: até agora, porque Deus me enviou aqui para falar com você que você já pagou pelo que você fez. Mas e aquela família? Aquela família, Deus não iria deixar aquela família desamparada. Deus não vai. Agora você não sabe o que é que está acontecendo lá, mas provavelmente Deus já deve ter dado um jeito. Então você tem que aliviar seu coração agora e pensar mais em você e esquecer do que aconteceu. Até mesmo você está se sentindo angustiada, mas aquele pai de família que foi irresponsável, ele não está se sentindo angustiado como a senhora está. Ele que deveria estar sentindo essa angústia, ele não está, e não você. Bom, então ela disse que já estava já aliviada, me agradeceu muito por eu ter dito aquelas coisas para ela. E então, nesse longo tempo, nós nos despedimos e eu fui embora e ela continuou lá. E o que eu tenho para dizer por isso, com isso? Que foi a única coisa que eu poderia ter dito a ela nesse momento. Adelson, você quer que as pessoas não ajudem outras pessoas? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que às vezes você tem que procurar saber a real situação. E também o erro dela foi envolver outras pessoas nisso. E então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos, porque tem coisas que você vai dar uma de bonzinho e acaba se prejudicando. E deu para perceber no momento dela que eu conversei com ela que ela se aliviou muito, ela ficou já conformada com aquilo que tinha acontecido. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, essa foi uma pequena história que eu contei para vocês. Gostaria que vocês comentassem aí o que vocês fariam em uma situação dessa, se o meu ponto de vista foi certo ou se foi errado. Eu gostaria que vocês comentassem e que vocês analisassem também algumas situações. Bom, muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo e provavelmente eu vou estar contando outras coisas interessantes para vocês e muito obrigado. Até mais.